Cheguei no casamento do meu próprio irmão de terno e presente em mãos. Na porta, o segurança me barrou com um sorriso frio. Seu nome não está na lista, senhor. Pensei que fosse um erro, até olhar para dentro e ver ela, a noiva. Ela me viu, empalideceu e agarrou o braço do meu irmão. Foi aí que eu entendi. Aquele não era só o dia do casamento deles. Era o dia da minha humilhação pública, orquestrada por quem eu mais confiava. Às vezes, a gente acha que conhece as pessoas. Acha que o sangue é mais grosso que água, que irmão é para sempre. Mas tudo o que eu aprendi sobre lealdade e família foi despedaçado na soleira daquela igreja chique em Beverly Hills, com o som de um Vivaldi tocando lá dentro e o olhar de pena do segurança na minha frente. Aquela foi a porta que se fechou não só para mim entrar, mas para tudo que eu achava que era minha vida. Meu nome é Gabriel, mas todo mundo me chama de Gabi. A história que eu vou contar para vocês começou um ano atrás, mas o estrago mesmo aconteceu num sábado de sol em Los Angeles. Meu irmão mais velho, o Ethan, ia se casar. A gente sempre foi diferente, ele e eu. O Ethan, o primogênito perfeito. Formou-se em Direito em Harvard, entrou num escritório top em Nova York, virou sócio em tempo recorde. Vivia num apartamento com vista para o Central Park e falava de hedge funds como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu? Segui o caminho oposto. Fui para a Califórnia, abri uma pequena oficina de restauração de carros clássicos em um bairro não tão famoso de Los Angeles. Meus jeans tinham graxa, minhas mãos eram calejadas, mas eu era feliz. O cheiro de gasolina e óleo era o meu perfume. Enquanto ele fechava contratos de milhões, eu fechava o capô de um Mustang 67 totalmente renovado e sentia um orgulho que dinheiro nenhum podia comprar. Nossa relação era cordial. A gente se falava no Natal, no aniversário da nossa mãe, que infelizmente já tinha partido fazia alguns anos. Nosso pai, um sujeito durão que construiu uma pequena fortuna no ramo imobiliário, sempre deixou claro quem era o filho favorito. O Ethan tem ambição, Gabi. Você tem, Hobbs. Ele morreu 2 anos atrás, e a divisão da herança não foi uma surpresa, 70% para Ethan, para investir e fazer crescer o legado da família, e 30% para mim, para você se estabilizar. Estabilizar. Como se a minha vida fosse um barco à deriva. Quando Ethan me ligou, há uns 10 meses, para dizer que tinha conhecido a mulher da vida dele, fiquei genuinamente feliz por ele. A voz dele no telefone tinha uma vibração que eu nunca tinha ouvido antes. Ela é diferente, Gabi. É especial. Chama-se Chloe. Ele até me mandou uma foto. Ela era linda, é claro. Cabelos loiros como mel, um sorriso que parecia iluminar a tela do celular. Uma beleza de atriz de cinema, mas com um ar de doçura. Vocês vão se dar super bem, ele prometeu. E, cara, nós nos demos. Muito bem. O Ethan, com a agenda lotada, começou a me pedir pequenos favores. Gabi, você que está em Los Angeles, poderia ajudar a Chloe com uma coisa ou outra? Ela está se mudando para cá e não conhece ninguém. No começo, eram coisas simples. Ajudar a escolher um sofá, verificar o encanamento do apartamento que ele tinha comprado para eles em Santa Mônica, instalar uma prateleira. A Chloe era incrível. Despretensiosa, engraçada. Ela vinha de uma família classe média do Midwest, estava meio perdida naquele mundo de luxo que o Ethan habitava. A gente ria muito. Ela fazia piada dos sapatos caríssimos que ele comprava para ela, dizendo que preferia andar descalça na areia. Eu a ensinava a ver o óleo do carro, e ela me ensinava a fazer um macarrão à carbonara que era simplesmente divino. Aos poucos, esses encontros casuais se tornaram a melhor parte da minha semana. Ela começou a aparecer na minha oficina, só para bater papo, trazia um café para mim, se interessava pelos meus projetos. A gente conversava sobre tudo, menos sobre o Ethan. Falávamos de música velha, de filmes trash, dos nossos sonhos mais malucos. Ela disse que sempre quis aprender a pintar. Eu disse que sempre quis dirigir até o Alasca. A conexão foi instantânea, profunda e perigosíssima. Eu me peguei pensando nela nos momentos mais aleatórios. Me censurava toda vez.
Ela é a noiva do seu irmão, seu idiota. Ela vai ser sua cunhada. Eu botava uma barreira de aço nos meus sentimentos. Mas ela parecia sentir o mesmo imã puxando. Os olhares dela duravam um segundo a mais. Os toques acidentais nas mãos ao pegar uma ferramenta. Um dia, choveu torrencialmente e ela ficou presa na oficina até tarde. A gente ficou sentado na sala de descanso, ouvindo o barulho da chuva no telhado de zinco, numa conversa que tinha tantas pausas carregadas de significado quanto palavras. O ar estava eletrizado. Eu sabia que estava na beira do precipício. E então, aconteceu. Foi depois de um jantar dos três, num restaurante chique onde eu me senti totalmente deslocado. O Ethan foi chamado para uma ligação urgente de trabalho e teve que ir embora correndo, deixando a Chloe comigo. Gabi, leva ela para casa para mim, por favor. Ele nem esperou a resposta, já estava saindo. Era sempre assim. O trabalho em primeiro lugar. No carro, o silêncio era pesado. Quando parei na frente do prédio luxuoso dela, ela não saiu. Olhou para mim, e os olhos dela estavam marejados. Ele nem se despediu direito. Gabi. Você viu? É sempre assim. Eu vou me casar com um fantasma. Meu coração doía por ela. Ele te ama, Chloe. Ele só é focado. Será que é isso? Ela sussurrou, olhando para as mãos. Às vezes eu sinto que ele ama a ideia de ter uma esposa perfeita. A foto no cartão de visita. Não a mim. Não consegui me segurar. Coloquei minha mão sobre a dela. Ele é um idiota, então. Ela virou a mão e entrelaçou os dedos nos meus. Aquele simples toque foi como um choque. Olhamos um para o outro, e todo o mundo exterior, o prédio, o carro do Ethan, os milhões de luzes de Los Angeles, desapareceu. Não havia mais irmão, noiva, certo ou errado. Só havia aquela atração brutal, pura e avassaladora que a gente vinha segurando há meses. Gabi, ela falou, e meu nome na boca dela soou como um pedido de socorro e uma confissão ao mesmo tempo. Eu não sei quem se moveu primeiro. Mas, naquele instante, dentro do meu carro velho estacionado na calçada de um prédio de milionários, nós nos conectamos de uma forma que nunca vou conseguir explicar direito. Foi um momento íntimo e especial, mas também desesperado e cheio de culpa. Foi um segredo nascendo, vivo e pesado. Foi a coisa mais certa e mais errada que eu já fiz na minha vida. No dia seguinte, a culpa me corroía por dentro. Eu tinha traído meu irmão. Eu tinha me apaixonado pela mulher dele. Era um ponto sem volta. Decidi que precisava me afastar. Sumir. Era a única maneira de tentar consertar algo que já estava irreparavelmente quebrado. Parei de atender os chamados da Chloe. Ignorei as mensagens dela, cheias de confusão e dor. Foquei no trabalho, tentei enterrar aquele segredo no fundo do meu ser. Até que, 3 meses depois do acontecido no carro, chegou o convite. Um envelope pesado, de papel linho, com letras douradas. Mr. Ethan James e Mestre Chloe Bennet convidam para a celebração de seu matrimônio. A cerimônia seria numa igreja histórica em Beverly Hills, a recepção num clube privativo com vista para o oceano. O coração ficou pesado, mas eu sabia que tinha que ir. Era meu irmão. Talvez, vendo-os felizes, eu conseguisse seguir em frente e enterrar de vez o que havia acontecido. Comprei um terno novo, um presente caro, uma jarra de cristal daquela marca superfaturada que o Ita adorava, e me preparei psicologicamente para o dia. Eu estava nervoso, mas também com um resquício de esperança. Talvez isso fosse um recomeço. Uma página virada. No dia, estacionei meu carro, ajeitei a gravata e caminhei em direção à entrada da igreja. A música clássica já dava o tom do evento. Havia pessoas elegantes por todos os lados, rindo e conversando. Aproximei-me da porta, onde um homem imenso de terno preto e fone de ouvido, claramente um segurança, segurava uma prancheta. Nome, por favor, ele perguntou, profissional. Gabriel James. Irmão do noivo, disse, com um sorriso confiante, já dando um passo para entrar. Ele passou o dedo pela lista, foi até o final, voltou ao começo.
O sorriso profissional dele se apagou, substituído por uma expressão neutra, quase robótica. Sinto muito, senhor. Seu nome não consta aqui. O mundo desacelerou. O quê? Deve haver um erro. Eu sou o irmão dele. Gabriel James. Olhe de novo. Ele olhou, com uma lentidão que era quase um insulto, e balançou a cabeça. Não está na lista, senhor. Só posso permitir a entrada de convidados autorizados. Um calor começou a subir do meu pescoço para o rosto. Era um erro bobo, mas constrangedor pra caramba. Alguns convidados já começavam a olhar. Cara, olha, liga pro Ethan. Ou pra Chloe. Eles vão resolver isso na hora. Foi nesse momento que eu olhei para dentro da igreja. O corredor central estava enfeitado com flores brancas. E lá no altar, de costas para mim, estava o Ethan, de terno impecável. E ao lado dele, de vestido deslumbrante, com o véu ainda levantado, estava a Chloe. Ela estava virando a cabeça, como se sentisse o peso do meu olhar. Nossos olhos se encontraram a uma distância de 20 metros. Ela não sorriu. Não acenou. Não fez um gesto de é o meu cunhado, deixa ele entrar. Ela empalideceu. O sangue pareceu drenar totalmente do lindo rosto dela. Seus olhos, que eu conhecia tão bem, se arregalaram de puro pânico. E então, num movimento rápido, quase de desespero, ela agarrou o braço do Ethan com força, enterrando o rosto no ombro dele. Ethan se virou, seguindo o olhar dela. Quando ele me viu parado na porta, sendo barrado pelo segurança, a expressão dele não foi de surpresa ou de constrangimento pelo erro. Foi algo muito mais frio. Foi um misto de satisfação e desprezo. Ele me encarou por 2 segundos que duraram uma eternidade, deu um leve aceno de cabeça para o segurança, como quem diz está tudo sob controle, e então virou-se de costas novamente, focando na Chloe, que continuava agarrada a ele como se eu fosse um fantasma vindo para assombrá-la. Naquele segundo, o constrangimento se transformou em outra coisa. Uma fria e nauseante compreensão. Não era um erro. Era de propósito. Eu não estava na lista. E eles sabiam. Eles sabiam. O segurança, captando a mensagem silenciosa do noivo, colocou o corpo ainda mais na minha frente. Desculpe, senhor. Você terá que se retirar. A música continuou tocando. Os convidados entraram. E eu, Gabriel James, irmão do noivo, fiquei do lado de fora da igreja, segurando um presente inútil, vestido com um terno de trouxa, enquanto a mulher que eu amava e o irmão que eu havia traído se preparavam para dizer sim um ao outro. E a única pergunta ecoando na minha cabeça era: por quê? Por que me humilhar assim? O que mais eles sabiam? Fiquei paralisado na calçada, ouvindo os primeiros acordes da marcha nupcial começarem lá dentro. Cada nota era uma facada. A cena se repetia em loop na minha mente. O pânico da Chloe, o olhar frio do Ethan, o segurança imponente. Não foi um erro. A verdade era aquela, crua e humilhante. Eles tinham me excluído de propósito e tinham a coragem de me deixar descobrir assim, na porta, feito um mendigo. Uma fúria gelada começou a substituir a vergonha inicial. Não era só raiva, era uma coisa mais profunda, um veneno que corria nas veias. Virei as costas para a igreja e caminhei em direção ao meu carro, mas não para ir embora. Não ainda. O presente, aquele jarro de cristal inútil, eu deixei cuidadosamente em cima de um poste, como se fosse lixo. Que algum sem-teto pegasse e vendesse. Entrei no carro, mas não liguei o motor. Só fiquei olhando para a entrada da igreja, a respiração ainda pesada. Tinha que entender. Por quê? Se eles sabiam do que aconteceu entre eu e a Chloe, por que não confrontaram? Por que essa cerimônia pública de exclusão? Era o castigo de Ethan? Era o medo da Chloe? Foi quando meu celular vibrou no bolso do paletó. Um número desconhecido. Atendi, sem dizer nada. Gabi. Era a voz de um homem mais velho, trêmula e familiar. Tio Richard. Irmão da minha mãe, o único da família que sempre foi mais ou menos neutro nas nossas brigas.
Ele era um convidado, devia estar lá dentro. Tio Richard, falei, a voz saiu rouca. Meu Deus, garoto, eu vi daqui de trás. O que está acontecendo? Por que você está aí fora? Eu falei com o segurança, ele disse que a ordem partiu do próprio Ethan. Que houve uma revisão de última hora na lista. Revisão, soltei uma risada amarga. Pois é, tio. Fui cortado. O irmão exemplar achou melhor que eu não estragasse as fotos do grande dia. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Ele baixou a voz. Gabi, tem algo mais. Algo feio. Eu ouvi uns comentários, da parte dos padrinhos do Ethan. Eles estavam rindo, meio sem graça, dizendo que ele tinha resolvido o problema do irmão pateta de uma vez por todas. Falaram algo sobre herança. Um trovão silencioso explodiu dentro do meu crânio. Herança. O que exatamente eles disseram, tio? Perguntei, a fúria agora dando lugar a um alerta agudo. Foi confuso, mas, um deles disse, com a cláusula do pai confirmada, o Ethan não precisa mais fingir. Outro riu e falou, o Gabi finalmente queimou o último cartucho que tinha, ponto. A cláusula do pai. A herança. Os pedaços começaram a se encaixar com uma precisão diabólica. Meu pai, o velho desmancha-prazeres, sempre com um plano. Lembrei do testamento, da linguagem jurídica densa que o Ethan, o advogado, tinha tratado tudo. Eu, na minha dor e ressentimento, só tinha assinado onde era marcado com X, sem questionar muito. Preferi não me torturar com os detalhes. Tio Richard, falei, já abrindo a porta do carro. Preciso que você me faça um favor. Um grande favor. Fala, meu filho. A recepção é no Clube Oceânico, certo? Você vai para lá depois da cerimônia? Vou. Preciso que você me coloque dentro. Nem que seja pela porta dos fundos, da cozinha. Não vou fazer escândalo. Só preciso ver e ouvir. Ele hesitou por um momento, mas a indignação na minha voz, ou talvez a sua própria suspeita sobre a injustiça que estava rolando, falou mais alto. A cozinha do clube tem uma entrada de serviço na alameda lateral. Os entregadores ficam por lá. Eu conheço o chefe, somos do mesmo clube de golfe. Posso dar um jeito. Esteja lá às 19 horas. E, Gabi, pelo amor da sua mãe, não faça besteira. A única besteira, respondi, desligando o celular, foi ter confiado. As horas até às 19 horas foram um inferno. Fui para casa, tirei o terno de trouxa, coloquei um conjunto social mais discreto, preto. Parecia que ia para um funeral. Talvez fosse mesmo. Era o funeral da minha família. Enquanto isso, a fúria fermentava, virando um plano frio. Eu não queria mais brigar. Eu queria respostas. Às 18h50, estava estacionado na alameda escura atrás do Clube Oceânico. Era um vai-e-vem de garçons, carregando bandejas e gelo. O tio Richard apareceu numa porta de metal, acenou discretamente. 2 minutos depois, eu estava dentro, com um avental branco de garçom que ele havia emprestado de um vestiário. Fica na área de serviço, perto do salão principal. Ouve tudo. E não seja visto, ele sussurrou, antes de se misturar aos convidados. Posicionei-me atrás de um painel decorativo perto da entrada do magnífico salão de baile. O lugar era um espetáculo de veludo, cristais e flores brancas. E no centro, sob uma cascata de luzes, estavam Ethan e Chloe. Ele, irradiando a satisfação de um vencedor. Ela parecia uma boneca linda e vazia. O sorriso era fixo, mas os olhos, aqueles olhos que eu conhecia tão bem, estavam distantes, vermelhos na borda. Ela tinha chorado. Os discursos começaram. O padrinho, um snob chamado Gregory que sempre me olhou com desdém, foi ao microfone. Depois de algumas piadas forçadas e elogios exagerados ao Ethan, ele levantou a taça. E ao Ethan, meu grande amigo, que não apenas conquistou a mulher dos seus sonhos, mas também demonstrou uma força e uma clareza de propósito admiráveis nos últimos meses,
lidando com elementos familiares desestabilizadores com a mão firme que sempre o caracterizou. À saúde e ao sucesso do casal. Os convidados aplaudiram, muitos sem entender a alusão, mas os do círculo íntimo do Ethan trocaram olhares e sorrisos cúmplices. Foi quando o próprio Ethan pegou o microfone. Obrigado, Greg. É verdade, um homem tem que proteger o que é seu. Sua família, seu futuro. Ele olhou para Chloe, que baixou os olhos. E às vezes, isso significa fazer escolhas difíceis. Cortar laços que, no fim das contas, só serviam para nos atrasar. A multidão ficou quieta, um pouco confusa com o tom. Muitos de vocês sabem do meu respeito absoluto pelo meu pai, um homem de visão. Ele previa tudo. Até mesmo a natureza instável de alguns. Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para o lado onde eu estava escondido, como se sentisse minha presença. Ele estabeleceu em seu testamento que, para receber minha herança integral, eu deveria demonstrar bom caráter e estabilidade familiar. E, claro, que meu irmão, Gabriel, ele quase cuspiu o nome, não representasse um risco moral ou financeiro à unidade da família. Por muito tempo, tentei ajudar. Guiar. Mas algumas linhas não podem ser cruzadas. Meu estômago embrulhou. O plano todo estava claro agora. Meu pai plantou a semente da desconfiança. Ethan regou. E o que aconteceu com a Chloe foi a desculpa perfeita que ele precisava. Será que ele sabia desde o início? Será que ele arranjou para que a Chloe e eu ficássemos próximos? Ethan continuou, com uma voz carregada de falsa tristeza. Infelizmente, ações têm consequências. E quando a traição vem de dentro de casa, a única resposta é a exclusão. Para proteger o que resta de bom e verdadeiro. Ele apertou o ombro da Chloe, que parecia querer desaparecer. Por isso, hoje, ao lado da mulher que fortalece meu caráter, também afirmo meu compromisso com o legado do meu pai. E declaro, diante de todos vocês, que meu irmão, Gabriel James, por suas próprias ações, desonrou o nome da nossa família e, de acordo com os desígnios do meu pai, não tem mais qualquer direito ou participação no que construímos. Está cortado. Para sempre. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Alguns olhavam de pena, outros de aprovação silenciosa. A humilhação pública era completa. Ele não só me expulsou do casamento, ele me expulsou da família, usando o testamento do nosso pai como martelo e o meu deslize com a Chloe como bigorna. E ele fez isso na frente de toda a elite que ele tanto queria impressionar, se tornando o herói trágico que limpou a própria casa. Foi aí que eu vi. Chloe, com lágrimas escorrendo pelo rosto agora, não de emoção, mas de desespero, soltou-se levemente do braço dele e começou a caminhar, cambaleante, em direção aos fundos do salão, para as varandas. Era a minha chance. Esperei alguns segundos, e mantendo o avental, contornei o salão pela área de serviço, chegando à varanda escura e vazia. Ela estava lá, encostada na balaustrada, os ombros sacudindo. Um lindo discurso, não acha? Eu disse, calmamente, saindo das sombras. Ela se virou, assustada, os olhos arregalados de novo. Gabi! Meu Deus, o que você está fazendo aqui? Você tem que ir embora. Se ele te ver. Já me viu, Chloe. Na igreja. E parece que vê há muito mais tempo do que eu imaginava. Ele sabia. Sobre nós. Ela encolheu-se, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Juro. Depois daquela noite, eu estava tão confusa. Tentei falar com você, você sumiu. E o Ethan, ele ficou diferente. Carente, atento. Parecia que finalmente me via. Até que, um mês atrás, ele me mostrou fotos. Fotos do seu carro. Na frente do meu prédio. Naquela noite. Não dava para ver tudo, mas dava para ver o suficiente. Ele disse que tinha contratado um detetive particular há meses, desconfiado da nossa amizade. Ele tinha tudo. E então ele me mostrou o testamento do seu pai. Me explicou a cláusula.
Disse que se aquilo viesse a público, ele perderia tudo. A herança, a reputação. E que eu seria a amante que destruiu a família James. Ela chorou, soluçando. Ele me deu uma escolha, Gabi. Casava com ele, ajudava a manter a farsa, e ele perdoaria tudo. Ou ele mandava as fotos para todo mundo, processava você por danos morais e eu ficava sem nada, destruída. Eu tive medo. Olhei para aquela mulher que eu pensei que amava. Agora, parecia uma estranha frágil e assustada. E o Ethan, meu irmão. Um estrategista frio. Ele não estava tentando salvar um casamento, estava protegendo um patrimônio. E usou os dois como peças no tabuleiro dele. Então foi tudo um jogo, constatei, a voz surpreendentemente estável. E hoje foi o cheque-mate público. Me excluir oficialmente, com a justificativa perfeita, consolidando sua imagem de líder forte e garantindo cada centavo do velho. Ela não conseguiu negar, só balançou a cabeça, em agonia. Ouvi passos se aproximando da porta da varanda. Era hora de ir. Você sabe o pior, Chloe, eu disse, me virando para sair. É que eu realmente acreditei, naquele carro, que aquilo era algo real. Algo verdadeiro. Mas no fim, foi só a isca que ele usou para nos fisurar e conseguir exatamente o que queria. Parabéns pelo casamento. Vocês merecem um ao outro. Saí pela varanda, desci por uma escada de serviço e somei na noite, deixando para trás a música, as luzes e os escombros da minha antiga vida. Na semana seguinte, contratei um advogado, um cachorro velho e bom que odiava firmas chiques como a do Ethan. Revimos o testamento do meu pai com uma lupa. A cláusula era real e vaga o suficiente para ser manipulada. Mas também descobrimos algo. Meu pai, por mais durão que fosse, nunca especificou como Ethan deveria lidar com um risco familiar. Excluir publicamente e cortar todos os laços podia ser visto como uma ação de má-fé, exacerbando um conflito em vez de resolvê-lo. Era uma brecha mínima, mas era algo. Não processei Ethan pela herança. Não valia a pena o desgaste. Em vez disso, meu advogado enviou uma carta formal. Nela, declarava que eu, Gabriel James, renunciava voluntária e publicamente a qualquer reclamação futura sobre a herança de meu pai, em troca de um acordo único e confidencial, $500.000. Uma quantia que, para ele, era troco de pinga, mas que para mim era o capital para expandir minha oficina para um galpão maior, comprar equipamentos de primeira e começar de verdade. A carta também dizia que, se ele não aceitasse, levaríamos a questão da má-fé e do constrangimento público com o intuito de prejudicar aos tribunais, e que eu não teria problema em contar, em detalhes e sob juramento, toda a história que levou à minha exclusão do casamento, incluindo o papel da noiva. Ele aceitou em 24 horas. O dinheiro caiu na minha conta. Acho que, no fundo, ele preferiu pagar para eu desaparecer de vez e levar o segredo dele comigo. O que ele não sabe é que eu não sumi. Mudei o nome da minha oficina para James Motors, Legacy Rebuio. Rebuio, reconstruído, era uma piada interna que só eu entendia. O negócio decolou. Virei referência em carros raros. Hoje, sou um homem em paz. A fúria passou, a dor ficou para trás. Às vezes, penso que o Ethan, ao me excluir daquela lista, na verdade me deu o maior presente possível, a minha liberdade. Ele ficou preso na gaiola de ouro que ele tanto lutou para manter, casado com uma mulher que o teme, cercado por amigos que o admiram por sua firmeza tóxica. E eu? Eu estou aqui, com as mãos sujas de graxa, construindo algo que é verdadeiramente meu. Olho para o anel de noivado simples na minha mão. Conheci uma mecânica incrível, a Carla, que ri das minhas piadas ruins e me ajuda a levantar motores. Ela não sabe de toda a história, e talvez um dia eu conte. Mas ela sabe que família, para mim, é quem te escolhe, não quem te descarta. E no fim das contas, acho que ganhei. Porque ele ficou com o dinheiro, o status e a esposa perfeita para as fotos. Mas eu fique com a minha alma.